Salve, salve, meus amigos, minhas amigas no ar. O Segue o Baba, eu sou o Juan Melo e hoje chegamos à edição final desta temporada do Segue o Baba, depois da Série B com Bahia, depois da Série C com Vitória, portanto chegamos a este último episódio de 2023 neste formato do Segue o Baba para fazer justamente um balanço, né, do que foi a temporada do Bahia, do que foi a temporada do Vitória. Estou aqui com Rafael Santana e Rafael Teles para fazer esse levantamento, vai levantar esses dados do que foi o desempenho dos clubes baianos neste início de temporada. Tudo bom, Teles? Tudo bom, Rafa? Fala, galera. Vocês perceberam, o Rudo deu uma de Ronaldinho Gaúcho, que ele olhou pra mim e fez Rafael Santana, aí depois olhou pra um lado, tocou pro outro. Convenhamos que são dois Rafaéis, me ajude, cara. Mais uma edição do Segue o Rafa, então, aqui, a última de 2022. Voltamos com tudo em 2023. O objetivo é ter 3 Rafaéis aqui, então, Rafaéis que estão assistindo o Segue o Baba, se candidatem, mandem e-mail aí pra gente. Tem uma Sendo vaga que aberta. nossa vinheta é editada pelo Rafael Carneiro. Pois é, então querem me derrubar, né? A menos que eu mude meu nome para Rafael Melo, mas enfim. Inclusive, já quero deixar claro que a gente também está no YouTube, então você pode acompanhar o Segue o Baba no seu agregador de podcast favorito, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Spotify, no ge.globo, no YouTube. Só não ouve ou assiste o Segue o Baba se não quiser. E eu espero que vocês queiram, até porque é um produto que a gente faz com muito carinho. Vamos então... Dá pra ouvir até em outros lugares, né? Onde é que você gosta de ouvir, Rafael Santana? Eu gosto de ouvir o Segue o Baba. Você não entendeu a piada, mas eu gosto de ouvir. Eu entendi, velho. Tá pago. Funcionou. Eu gosto de ouvir lavando prato. Pronto. Tá bom. Vamos seguir, começar falando do Vitória, porque também tem um tempo que a gente não fala do Vitória. Nessa semana falamos do Bahia, porque a Série B estava na reta final da competição, então tínhamos que focar no Bahia naquele momento, então vamos começar falando do Vitória, fazendo esse balanço da temporada do Vitória, que foi de sucesso pelo fim, mas começou muito mal. Vitória caiu na primeira fase do Campeonato Baiano pelo 4º ano consecutivo, parou na terceira fase da Copa do Brasil, perdeu para o Fortaleza e na Série C teve aquela arrancada dos 2% até o acesso, uma arrancada espetacular nesta reta final. Qual o balanço que vocês fazem dessa temporada do Vitória? Acha que, no final das contas, foi dentro do planejado ou fugiu muito disso? Por que na hora dos 2% você falou olhando pra mim? Porque, pra quem não sabe, foi você que escreveu a matéria. Você me força até agora a dar nomes agora. Tudo bem. Você me força a entregar seu nome. É que você falou, olhou no fundo do meu olho, assim, eu me senti pressionado, mas tá certo. Ó, eu acho que o resultado foi bom porque alcançou o objetivo final, então foi bom. Mas dentro do esperado, acho que não. Acho que a gente esperava mais do Vitória. Esperava mais do Vitória no Campeonato Baiano. Esperava mais do Vitória na própria Série C, né? Um acesso sem precisar dessa matéria dos 2%. Um acesso mais tranquilo. Então, assim, tá bom, tá aprovado. Vitória cumpriu o principal objetivo do ano, que era voltar pra Série B. Tá pago. Mas não foi como era esperado. Acho que a gente esperava um ano melhor do Vitória. Eu acho que se o ano do Vitória começasse a partir da chegada do João Bursi, aquele jogo contra o Altos, seria maravilhoso, né? A temporada do Vitória seria ótima, a Série C do Vitória seria ótima, até porque depois da chegada do João Bursi, o Vitória só perdeu uma vez. Tudo bem que a vez que perdeu de uma maneira, né, acachapante, naquela goleada para o Figueirense. Mas, de maneira geral, a campanha do Vitória com o Bursi é excelente. Eu também esperava mais do Vitória, até porque o Vitória era de longe o time de maior projeção, né, daquela Série C. Mas no final das contas o acesso é o que importa, né? E eu acho que a partir do momento em que o time engatou e que a torcida abraçou, eu acho que o Vitória conseguiu fazer uma campanha assim muito, muito bonita, né? O Vitória fez 38 jogos na temporada, 14 vitórias, 13 empates, 11 derrotas. É um número muito alto de derrotas quando você pensa que o Vitória jogou Campeonato Baiano e Série C, né? Então, assim, não foi o esperado. O esperado não era isso. O esperado era o Vitória dominar mesmo, assim, amassar os adversários na Série C, fazer uma Série C boa de ponta a ponta. Que não foi o que aconteceu. Então, esperado, não foi como esperado. Mas foi bom, porque alcançou o principal objetivo, resolveu esse problema, deixou a Série C no passado, vamos pra Série B agora, ano que vem. E aí que seja um ano mais tranquilo. E não podemos deixar de mencionar o Campeonato Baiano, que é uma competição ainda de nível técnico muito inferior, e o Vitória mais uma vez não classificou, então um clube que tem tradição nessa competição não pode chegar ao 4º ano consecutivo. Sim. E não avançar sequer para a segunda fase. Outro ponto, acho que o próprio número de treinadores que o Vitória teve ajuda a justificar que o ano não foi como esperado, né? Você falou, a partir da chegada de João Burso foi tudo bem, mas João Burso foi o 4º treinador
a comandar o Vitória. Então, no ano que você joga Campeonato Baiano e Série C, você precisou ter 4 treinadores, isso mostra que o ano não foi como esperado. Exatamente. Dado Cavalcante, Geninho, Fabiano Soares e João Bussi, os 4 treinadores na temporada. O último, é claro, que sai como grande personagem dessa competição. Vamos fazer agora, para arrematar essa temporada do Vitória, aquele bate pronto, rápido, né? Aquele negócio bom para viralizar e para a galera fazer aquele print de áudio. Melhor jogo do Vitória na temporada. Vou começando e vocês vão apontando o chute de vocês, né? A opinião de vocês, na verdade. Para mim, Vitória 3-1, Brasil de Pelotas, jogo no Barradão, jogo da classificação para a segunda fase, melhor jogo. Para ir diferente, então eu vou de Vitória 3-0 Confiança. Um jogo com os 2 primeiros gols de Rafinha. Eu acho que eu vou com Vitória 2, Figueirense 0 na primeira fase, porque é um jogo que o Vitória não sofre. E Não marcou sei a arrancada também, né? É marcante. Foi a primeira vitória de João Bussi e a partir dali a Vitória. não sei se necessariamente era mais pela qualidade do Vitória. O simbolismo, pela- é o simbolismo da é. partida, né? Entendi. Pior jogo, eu acho que vai ser unânime, né? Figueirense 5, Vitória 1 fora de casa. Aquele jogo, o Vitória foi amassado. Eu pensei em outro jogo. Eu acho que esse jogo aí teve umas peculiaridades. A Vitória deu uma desligada, tem um jogador expulso. Muitos gols no Um final gol do contra jogo. de alemão. Aquele gol contra de alemão bizarro. Eu pensei no Fortaleza 3-0 vitória da Copa do Brasil, porque eu acho que aquele jogo foi um jogo que deixou claro, assim, a distância gigante que existe hoje entre o Vitória e os principais clubes do Nordeste, assim. O Fortaleza amassou o Vitória. Foi um 3-0 que podia ter sido 4-5. Acho que aquele jogo é um jogo simbólico, assim, pra gente ver o tamanho, né, o tamanho do buraco que o Vitória se meteu, assim, nesse ano, assim, jogando a Série C e tudo mais. Vitória com Geninho ainda. Eu separei 3 jogos, 2 vocês já falaram, o 5-1, o 3-0, inclusive pela mesma justificativa do que a de Telles, mas como aquele jogo estava muito fora da curva para o Vitória, né, o Vitória não enfrentou adversários da qualidade do Fortaleza, então eu vou voltar meus olhos para Série C e eu acho que Volta Redonda 2, Vitória 1 aqui no Barradão. Acho que aquele jogo foi um banho de água fria, assim. E naquele momento eu acho que todo mundo pensou, rapaz... Da expulsão do Rodrigão, né? Isso, No banco de reserva, sem estrear. isso. Eu acho que naquele jogo todo mundo pensou, rapaz, será que vai dar? Ali o caldo parecia que ia entornar. Tem vários jogos marcantes também, pro bem e pro mal, né? O cara do Vitória na temporada, esse aqui, João Bussi, né? Eu acho que esse sim vai ser unânime aqui. Sim, João Bussi. Eu pensei dentro de campo. Você falou agora o João Bussi me pegou um pouco de surpresa. É porque, assim, poderia ser dentro de campo, mas eu acho que João Bussi teve tão Ultrapassou essas impacto linhas, que né? eu acho que, nesse caso, Então eu vou com você. Ultrapassa. Você me convenceu, João Bussi. Podendo estender até a área técnica, com certeza. se João não, Bussi. então vamos lá. Mas se não fosse somente a área técnica, fosse dentro de campo também. Aí são 2, né? Eu iria de Rafinha. Rafinha, você também? Acho que Rafinha também. Rafinha e Dalton, mas acho que pelo Dalton, no período mais curto ali, em que o Dalton assume a titularidade, ele foi mais importante. Mas se a gente ampliar o recorte e colocar o Rafinha, não teria vitória na segunda fase sem Rafinha. Então eu fico com o Rafinha. Eu volto com os relatores, concordo. A decepção, para mim, Miller. Jogador que chegou com aquele Boa. status de craque do campeonato baiano. Boa. Jogou apenas 4 jogos, saiu com aquela coisa de que tinha uma promessa de fora do país. Acabou 2022 jogando pelo Carajás, da segunda divisão do Paraense. Então, enfim. Que fase. Não que o Miller fosse chegar para decidir, mas que tivesse algum impacto nesse time, ele não teve nenhum impacto. Eu pensei em Jadson. Acho também que criou uma expectativa quando ele chegou ali no começo do ano. E ele nem ficou para terminar o ano, também foi embora cedo. E saiu de um jeito meio estranho ali com o Vitória. Teve muito disse-me-disse dos dois lados. Acho que é um jogador que se esperava muito, até que ele agregasse como um líder mesmo, assim. Ele não conseguiu nem entregar dentro de campo, nem como líder. Então acho que Jadson foi a grande decepção da temporada. Nesse caso, decepção vai ser diferente de pior contratação. Tá. Então decepção é aquele de quem a gente esperava muito. Então eu vou no Jadson também. No Jadson. Eu não voltei no Jadson porque ele já chegou com uma idade avançada e conhecendo esses medalhões, como geralmente eles chegam aqui nos clubes baianos, dificilmente rendem. Já não estava com tanta expectativa para o Jadson render muita coisa. Mas Série C, né, velho? Mas a gente sempre pensa assim, é Série C. Ano passado, quando o Vitória estava na Série B, mas é Série B, dá para jogar. E os caras, os medalhões, não jogam. Entende? Enfim, por isso que eu não vou. Mas é claro que é uma aposta bem. Uma opinião bem válida. A surpresa para vocês, né, do Vitória. Para mim, Alan Santos como zagueiro.
o Alan Santos como zagueiro, foi lançado como zagueiro no Vitória por Fabiano Soares, se encaixou, se tornou uma peça importante naquele sistema tático e ficou assim até o final. Para mim foi uma surpresa, não imaginei que o Vitória fosse terminar com o Alan Santos como zagueiro e o Alan Santos entregando bem. Pra mim, a surpresa foi Marco Antônio. Curiosamente, ele foi titular no primeiro jogo da temporada, mas assim, porque outros jogadores ainda estavam chegando, ainda estavam se adaptando. Depois, no segundo jogo, ele entra e joga de lateral direito, aí ele fica sumido um tempão e reaparece com o Fabiano Soares e toma conta ali da defesa do Vitória, até ao lado de Alan Santos, que deve ter sido muito importante pra ele. Mas, pra mim, ele foi surpresa porque era um jogador que já estava aqui, já fazia parte do elenco do Vitória. Sim. Não tinha grandes expectativas assim em torno do nome dele. Eu acho que outros dois zagueiros da base da Vitória são muito mais... John e Carlos, que já foram emprestados, vão e voltam e nunca chegam a ter uma sequência no Vitória. Eu acho que ele furou a fila ali, acho que esses dois estavam na frente dele, assim, pelo menos em termos de expectativa. E ele toma conta da titularidade do Vitória, faz gols importantes. Pra mim, ele foi a grande surpresa do Vitória aí na temporada. É o voto de Minerva? Eu gostei das duas justificativas. Acho que o Alan Santos, surpresa mesmo, por ele render numa posição que não era a dele. Isso, e render bem, né? Agora, acho que o Marco Antônio jogou mais do que o Alan Santos. Foi mais importante, inclusive, Fez do gols que o Alan importantes. Santos. Gols importantes, bom na bola aérea, né? Muito seguro, um zagueiro seguro. E eu fico com o Marco Antônio. Os dois nomes que a gente apontou aqui como surpresa foi a dupla de zaga do Vitória. Então acho que já mostra um pouco do que é que funcionou pro Vitória na temporada, né? E se você imaginar que o planejamento do Vitória no início da temporada terminar com Marco Antônio e Alan Santos, isso claro que não, isso foi uma correção de rumo que acabou dando certo. Melhor contratação, para mim, Rafinha. Melhor contratação e também assim, um pouco abaixo, o Trellis também teve uma importância muito grande. 6 gols na Série B, foi decisivo contra o São José, contra o ABC, Mirassol e o Figueirense. Acho que teve uma importância muito grande também. Pra ser justo com o Dalton, né? Já que lá no Quem Foi o Cara a gente indicou Rafinha, e eu acho que Dalton merece também isso. Eu indico a contratação dele e dou até um mérito pra diretoria do Vitória. Porque assim, o Vitória saiu contratando atacante a rodo, né? O Vitória saiu um atrás do outro, e Rafinha foi o que vingou, foi o que deu certo. Você tá dando mérito agora, daqui a pouco você vai tirar o mérito. Nesse ponto, calma. E em relação a Dalton, não. Desde o começo do ano, a diretoria já procurava um goleiro experiente. Dalton foi até a terceira opção. A Vitória tentou outros goleiros, não estava conseguindo, mas estava naquela busca, não, a gente tem o Lucas Arcanjo, mas a gente precisa de um goleiro experiente. E realmente, o Lucas Arcanjo se lesionou, e na hora que o Vitória precisou de um goleiro experiente, tinha. Então, assim, a aposta da diretoria deu certo. A diretoria estava certa em buscar essa peça. Então, eu dou esse ponto aí para a diretoria do Vitória nesse sentido. E dou o ponto de melhor contratação para Dalton, porque foi uma contratação bem planejada, assim, teve a visão ali de que ia ser necessário ter aquela peça no elenco. Eu vou de Rafinha porque eu acho que a contratação dos sonhos de qualquer gestor de futebol é aquele cara que você contrata e imediatamente ele eleva o nível do time. E o Rafinha fez isso. Para mim, é a principal contratação do Vitória. Claro. E agora o outro lado da questão, a pior contratação. Eu coloquei o Jadson, nesse caso eu coloquei o Jadson pelaquela justificativa que eu dei no início. O cara que já chegou aqui com a idade avançada, um medalhão, visivelmente fora de forma. Então, para mim, desde o início já se mostrou que não era um jogador que o Vitória poderia contar para a temporada inteira, teria uma regularidade. Para mim, a pior contratação, erro de cálculo, erro de escolha. 12 jogos, 2 gols e uma assistência, ainda saiu daquela forma que você falou, com muito disse-me-disse, não agregou nada. Eu volto em Jadson também e ainda trago a questão do valor também, né? Foi uma contratação que foi cara, assim, cara no sentido de salário. Era o salário mais alto do Vitória quando ele veio. Ele chegou para ser o teto do Vitória. E foi um dinheiro alto que o Vitória não tinha para gastar, gasto em um jogador errado. Então acho que foi uma contratação que deu tudo errado ali. Eu queria muito saber o que passou pela cabeça do Fábio Mota, do Montemor, quando eles resolveram contratar Gustavo Blanco. Eu queria saber o que passou pela cabeça deles, assim, com bem lembrado. Com Vitória na Série C, assim, precisando desesperadamente do acesso. Olha só, eu vou contratar Gustavo Blanco, um jogador que simplesmente não consegue jogar. O que é uma pena, porque é um jogador que tem qualidade, né? Não à toa. Ele saiu do Bahia, América, Atlético Mineiro. Né? É um jogador que tem qualidade, mas não consegue jogar. Né? Tem a questão física e além da questão física, tem a questão da confiança. Né? Então é aquela coisa de, tipo, será que a gente vai passar a perna em todo mundo porque o Gustavo Blanco vai ser um jogador aqui Agora que vai. Ele não foi em lugar nenhum. Para mim, é a pior contratação. E aí, aquele
aquele crédito que você deu pra diretor. Vou tirar ele, tudo agora. vou tirar ele agora. É justo, é justo. E ele chegou durante a temporada, não foi tipo assim, chegou no início do ano para fazer uma pré-temporada, para se recondicionar, chegou durante, Ele né? chegou No pra momento Série C que já. o Vitória já precisava de resultado, enfim, acabou não jogando, sendo relacionado, se não me engano, para a última partida apenas, mas não entrou em campo. Bem lembrado. Fechamos esse bate-pronto do Vitória. Faltou o melhor técnico. A melhor técnica, porque Mas tava aí tão é fácil, fácil, tão né? fácil que eu Nem resolvi precisa. pular. Já foi o cara, né? Tudo bem. Já foi o cara, melhor técnico, o João Bussi, como disse o Vitória, teve 4 técnicos, Geninho, Fabiano Soares, Dado Cavalcante e o João Bussi, disparado, o melhor trabalho do Vitória na temporada. Já pensando para 2023, né? Pensando para a próxima temporada, que é o que interessa ao torcedor do Vitória, né? O Vitória tem 3 renovações confirmadas, né? O Trellis, o Dalton e o Rafinha ficam. O Léo Gomes também está tudo bem encaminhado, então 4 jogadores vão ficar. O Alan Santos, que era um jogador que se esperava, que o Vitória, na verdade, tentou renovar, acabou não acontecendo por conta dos valores que não foram acertados entre as duas partes. Para vocês, essas renovações, a diretoria acertou, né, em todas elas? Acho que sim, eu fiquei um pouco temeroso, porque normalmente quando você constrói times vencedores nesse caso, porque conseguiu acesso, não que tenha sido um grande time, mas existe aquele sentimento de dívida, né, de gratidão, assim, de você sai renovando o contrato e mantendo os jogadores, assim, por agradecimento. E a diretoria do Vitória conseguiu separar bem as coisas, conseguiu falar, com vocês aqui dá para continuar, e vocês aqui, muito obrigado, mas a gente encerra por aqui. Já estamos devolvendo o crédito aqui. Tirou, já. Eu acho que nesse sentido a diretoria do Vitória foi bem, e, acho que renovou com peças importantes, que se mostraram importantes ao longo da Série C, e mesmo assim que não sejam jogadores para ser titular na Série B, mas que podem ali ajudar a compor o elenco, ajudar a começar a temporada no Campeonato Baiano e tudo mais. Então acho que sim, acho que foram renovações bem projetadas. Eu concordo plenamente e isso que o Teles falou, né? É algo que é tão comum e perigoso no futebol, né? Acontece até mais quando um elenco consegue ganhar tudo, né? A gente viu, por exemplo, vou buscar até o exemplo lá de fora do Barcelona, que teve uma dificuldade de se desfazer daqueles caras que conseguiram ganhar tudo e hoje, né, o Barcelona acabou voltando 2 casas. Então não seria inteligente por parte da diretoria do Vitória renovar com o elenco que conseguiu acesso, mas que ao mesmo tempo é o elenco que quase não conseguiu acesso. Então não seria inteligente. Eu acho que foi muito certeiro, foi cirúrgico a diretoria do Vitória contar com essas poucas peças. Exatamente. E só rapidamente, para a gente fechar esse Vitória, né, de hoje, alguns nomes, né, estão sendo ventilados, alguns foram confirmados pelo próprio Fábio Mota em entrevista para o Segue o Baba recentemente, que interessam ao clube, alguns mais distantes por conta dos valores. Queria saber a opinião de vocês desses nomes que estão sendo ventilados, né? O Regis, Fábio Mota já disse no Segue o Baba que é um jogador que interessa. O Regis joga no Coritiba, jogou no Coritiba Série A, né? 29 anos, 34 jogos na temporada, 1 gol e 5 assistências. O Hereda, lateral direito do Náutico, não joga desde maio. Náutico rebaixado na Série B. O Diego Torres, de 32 anos, do Novo Horizontino, lutou contra o rebaixamento na Série B, fez 27 jogos, terminou como titular na campanha na Série B com 3 gols e 4 assistências. O José Aldo, meia do Paysandu, titular na campanha do Paysandu na Série C. O Paysandu não conseguiu o acesso, fez 39 jogos com 5 gols e 2 assistências. Desses aqui, o Regis, o Fábio Mota já disse claramente que interessava a Vitória. O José Aldo também, outro que interessava a Vitória. O Diego Torres, o staff do Diego Torres foi procurado pelo Vitória, mas ficaram de conversar após a Série B. Com o término da Série B, as conversas podem andar. E tem o Hereda, que foi outro nome ventilado. O que é que vocês acham desses nomes especulados no clube? Qual deles interessaria mais para o Vitória em 2023? José Aldo achei um nome bem interessante, porque ele fez uma Série C muito boa com o Paysandu, inclusive nos jogos contra o Vitória, foi um jogador que se destacou bastante. E o Paysandu fez uma grande Série C, né? Chegou na fase na segunda fase ali, ele desandou tudo, o time só foi ganhar na penúltima rodada. Mas ele fez uma competição muito boa, chamou a atenção. Acho que é o nome que mais se destaca aqui. E Diego Torres, talvez pela rodagem na Série B já, de um jogador que conhece bem a competição. Já é um jogador que está aqui no Brasil há bastante tempo. São os 2 nomes que mais me chamam a atenção. Só para não esquecer, também tem o Jean Carlos do Náutico, mas é muito caro o jogador. O próprio Fábio Mota disse que dificilmente aconteceria, porque é um jogador com alto salário, dificilmente aconteceria
negociação pro Vitória. Acho que são os dois jogadores que mais me chamam a atenção, José Aldo e o Diego Torres. Desses, o que me chama mais atenção é o Regis, pela experiência, né? Tem experiência na Série B e na Série A. O que me chamou a atenção em Regis é que ele tem 29 anos. Pra mim, Tinha carinha demais, né? tinha um pouquinho mais, né? Carinha demais. Eu acho que o Regis seria uma boa pedida. O Diego Torres é um cara que conhece Série B, né? Tá Série B há um bom tempo. Novo Horizontino, CRB antes. CRB. Acho que seria uma boa. O Hereda, ele não joga desde maio, mas ele estava machucado, né? Ele machucou e aí acabou perdendo o restante da temporada. Era titular até machucado. Era titular, né? Era um jogador bem avaliado no Náutico. Não sei também como ele se recuperaria para a próxima temporada. Desses nomes, o que eu acho que ajudaria o Vitória era o Regis. Regis, que jogou no Bahia 3 anos, 3 temporadas, se eu não me engano. Saiu do Bahia em 2019. Pois é, então fechamos assim o Vitória. Desejamos ao Vitória um 2023 muito mais tranquilo, desde o início, né? Não só para aquela reta final, que seja um 2023 mais tranquilo para o seu torcedor também. Vamos falar do Bahia, né? Falar da temporada do Bahia, que fechou também com acesso para a Série A, acesso na última rodada, com aquele draminha no final todo assim, mas uma campanha consistente, isso sem sombra de dúvidas. Caiu também no Baiano na primeira fase do Campeonato Baiano, caiu na primeira fase da Copa do Nordeste e parou nas oitavas de final da Copa do Brasil, naqueles jogos contra o Atlético Paranaense, o fora de casa, que jogou muito melhor até, mas apesar disso não conseguiu avançar. Qual a avaliação que vocês fazem da temporada do Bahia? Acho que é parecido com o do Vitória no sentido de que vale muito porque conseguiu acesso. Então tá pago, a temporada tá paga, era o principal objetivo era voltar para a Série A, o Bahia voltou para a Série A. Mas foi aquém também um pouco, né? Foi aqui um pouco. O começo de ano do Bahia péssimo, você lembrou aí. Se pro Vitória, o Vitória tem o agravante de ser 4 anos seguidos. Mas eu acho que fica ainda pior pro Bahia não passar de fase no Campeonato Baiano, porque tem um time mais estruturado do que o Vitória. Então, não passar do Campeonato Baiano, não passar também da Copa do Nordeste, essas duas eliminações foram até seguidas ali, uma quarta-feira e a outra no sábado. Foi um período bem, bem complicado para o Bahia, esse começo de ano. Depois o time conseguiu se acertar, largou bem na Série B e a partir daí se manteve sempre no G4. Acho que essa questão de passar as 38 rodadas no G4 dá um alento maior, assim. Fica mais fácil de você elogiar, falar no final do ano, assim, que olhar o balanço geral e falar, não, ok, tá pago aí a temporada, a gente subiu. Então acho que é mais ou menos por aí. Não agradou tanto, mas tá aprovado, digamos assim. É difícil avaliar essa temporada do Bahia, né? O time que passou as 38 rodadas na Série A e demitiu o treinador 2 vezes. No G4, né? Para a Série A e demitiu o treinador 2 vezes. É o time que conseguiu irritar a sua torcida mesmo ali às vésperas de conquistar um acesso. Vou colocar que foi uma temporada, mas aí ao mesmo tempo, se você jogar para baixo, você vai lembrar que o objetivo foi alcançado, né? Vou colocar que, sei lá, o ano do Bahia foi média 7. Média 7, mas eu acho que... Pense assim, daqui a um ano, 7,5. como é que vão lembrar esse ano? Vou lembrar com o ano do acesso, ninguém vai lembrar toda... Mas ninguém daqui a um ano vai pegar esse podcast pra assistir. Vamos dar 7 agora. 7,5, 7,5, vamos lá, 7,5. Eu vou dar 7,5 de média pro Bahia. Pronto. Vamos fazer também aquele bate-pronto do Bahia, né? Melhor jogo. Pra mim, Bahia 4-0 Londrina, decidiu logo no início da partida, no segundo tempo foi apenas protocolar. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Você já até citou, né, o jogo contra o Atlético Paranaense. O Bahia não venceu, acabou tomando a virada no finzinho, foi eliminado, mas pra mim foi o jogo que o Bahia mais jogou bola na temporada, assim, era um jogo duro. O Atlético Paranaense foi finalista da Libertadores. Campeão da Sula. Campeão da Sula ano passado, né? Um time muito forte de mata-mata. Jogar na Arena da Baixada é duro. E o Bahia foi pra lá em desvantagem, tendo perdido por 2-1. Acho que o Anderson teve muito mérito ali, arranjou 3 zagueiros ali, mudou o jeito do time jogar. Foi muito cabeça fria, assim, pra encarar o adversário. O Bahia jogou de igual pra igual. Poderia tranquilamente ter saído com a vitória de lá. Até a classificação. O Bahia ganhava de 1-0, perdeu um gol feito, o Gabriel Xavier. Pra mim foi o melhor jogo do Bahia na temporada, mesmo não tendo vencido. Podia ser um jogo de... A vida do Anderson poderia ser completamente diferente, né? Se o Gabriel Xavier consegue fazer fazer aquela aquele gol bola ali. Eu gosto muito desses 2 jogos que vocês citaram, mas eu vou com o Bahia 3, Tombense 1, porque é um jogo que o Bahia começa muito bem, toma um gol, e aí tem
tranquilidade, maturidade para empatar, virar e ampliar. O Bahia foi quase perfeito naquele jogo. Eu cheguei a acreditar que aquele momento seria a virada do trabalho de Henderson, que o Bahia ia conseguir manter um padrão parecido e seria virada. Acabou não acontecendo, mas eu gosto muito da atuação do Bahia naquele jogo. Vocês lembram quem faz o terceiro gol do Bahia naquele jogo? Me fugiu agora. Jacaré, eu acho. Jacaré faz o segundo. Porque eu ia dizer que foi Mugni. Copete. Ah, Copete. Então, ok. Eu queria que fosse gol de Davó, que eu ia dizer. Ainda foi gol dos destaques do Baiano. Porque Mugni faz, Jacaré vira, mas é Copete que faz o terceiro. Acho que é aquela bola do Daniel, né? Isso mesmo. Isso. Tem um pior jogo. Pra mim, Bahia 0, Chapecoense 1 na Fonte Nova. O Bahia jogou com 1 a mais durante boa parte do tempo. No segundo tempo, Patrick de Luca foi expulso num espaço de tempo de 20 minutos. Dificultou tudo. Jogo muito ruim mesmo, de produção, enfim, jogo dentro de casa, né? Que foi a grande força do Bahia nessa temporada. Tiveram Vou muitos votar com o jogos. relator. Vou Já votar foi? com o relator. Eu vou um Bahia... Ponte Preta 2-0 Bahia. Eu tava trabalhando nesse jogo, tava de plantão de noite. Foi um jogo duro de assistir, cara. Eu tava fazendo análise desse jogo. Eu falei, velho, não tenho o que escrever aqui, velho. O Bahia não fez nada. Foi um jogo péssimo do Bahia. Então me deixou como eu tava trabalhando no plantão e ainda com a análise, me deixou essa lembrança negativa. Então, quem quiser testar a criatividade de Rafael Telles, pode buscar a análise do jogo do Bahia e Ponte Preta. Pesquisa por Marcinho, que eu tenho certeza que eu citei ele. Eu tenho certeza. Mas eu acho que também vale a menção ao jogo do Vila Nova, o empate na Fonte Nova e o próprio jogo do Guarani pela questão emocional da coisa, jogos que poderiam ter sido pelo acesso, Fonte Nova lotada, batendo recorde de público e o Bahia só empata dentro de casa jogando mal. Acho que esses jogos também valem a gente mencionar aqui como ruins por conta de todo o ambiente, a questão emocional e tal. O cara, eu particularmente tive dificuldade de encontrar o cara do Vitória, ou do Bahia, melhor dizendo, porque não foram assim grandes destaques de alguém que estivesse conduzindo a campanha e tal. Tiveram bons personagens, assim. Se você pegar a questão, eu pensei no Davó, que foi responsável direto por 11 pontos do Bahia na Série B. Mas ele terminou como reserva. Então como é que eu vou dizer que esse cara foi o cara do Bahia, né, na temporada? Para mim foi o Mugni, por conta da regularidade. Dificilmente a gente viu o Mugni jogar mal por conta da regularidade, mas eu confesso que tive uma certa dificuldade em encontrar esse o cara do Bahia. Eu esbarrei na mesma dificuldade que você, mas eu decidi falar Davó. E briguem com a matemática, briguem com os números, não me cobre justificativas. Ele foi quem mais entregou pontos ao Bahia na Série B, então vamos de Davó aí como cara do acesso do Bahia, pelo menos. Essa é difícil. Eu acho que eu vou ficar com o Daniel. Se eu não me engano, a gente... Tira no Teles que escolheu Danilo Fernandes, né? O nome do primeiro turno. No primeiro turno Muita mudança, né? A gente foi em Daniel no primeiro turno, né? Sim, sim. E no segundo turno, outros nomes aparecem, inclusive o Mugni, mas ainda assim o Daniel foi importante. Em alguns jogos do segundo turno, ele marca o gol que abre caminho contra o CRB, né? Eu vou ficar com o Daniel. Mas é aquele voto que eu poderia escolher o Davó, poderia escolher o Mugni, poderia escolher um dos dois da dupla de zaga, porque foi uma dupla de zaga segura. Mas eu vou ficar com o Daniel. Ignacio realmente fez uma temporada muito boa pelo Bahia. Até mais que o Luiz Otávio, eu acho. Menção rosa ao Jacaré, que fez gols importantes também, não claro. podemos esquecer. O Daniel, voltando até o Daniel, fez até participação importante no jogo do acesso, né? Fora de casa contra a CRB, foi eleito o craque da partida, né? Na transmissão. Também, de fato, um jogador muito importante. Para mim, a decepção agora, né? Roda Liga. Acho que desde o primeiro turno a gente já votou nele como decepção, então mantenho o meu voto. É a decepção da decepção, enfim. O cara que terminou como artilheiro ainda. Ele ainda terminou a temporada como artilheiro do Bahia, 13 gols no ano, mas só apenas um na Série B. Que ironia, né? Que ironia do destino. Um jogador que, enfim, se esperava muito, começou muito bem a temporada e acabou de forma muito melancólica. E falar em ironia, ele também achou irônico isso e ele postou hoje nas redes sociais. A gente tá gravando o podcast na quinta-feira. Ele postou lá, que ironia, e artilheiros do Bahia na temporada. E ele foi o artilheiro do Bahia na temporada com 13 gols. Davó vem em segundo com 11. Então ele postou lá, que ironia. Eu vi, por isso que eu falei mesmo. Então ok, desculpa. Eu não peguei a maldade. Beleza. A surpresa, para mim a surpresa foi o Ignacio, o jogador que veio de empréstimo, estava emprestado na temporada passada, veio, se encaixou, o Bahia contratou para a zaga, né? Nem para dizer que o Bahia não se reforçou para a zaga, mas não jogaram. O Ignacio teve o melhor desempenho, né? O Noga sequer fez alguma partida na temporada, teve o Zé Vitor, né? Então, enfim, o Didi e o Ignacio se firmou para mim, ele é a surpresa dessa campanha. Eu fui de Jacaré porque para mim ele realmente me surpreendeu muito, era um jogador que eu não esperava, essa contribuição que ele deu pro Bahia.
Quando ele faz, logo na estreia, que ele faz aqueles 2 gols contra o Cruzeiro, já começa o pessoal todo jacaré, jacaré, jacaré. Eu lembro que eu falei, velho, nem se empolguem muito, porque só faz mais 1, 2 gols na temporada, assim, não deve fazer muita coisa. E ele foi um dos jogadores mais importantes do Bahia na Série B. Quando saía do banco, conseguiu acrescentar, fazer gols importantes. Na reta final se firmou como titular do time. Então, acho que ele foi a principal surpresa do Bahia pra mim na temporada. O Jacaré ele conseguiu fazer com que a torcida ficasse ansioso toda vez que ele puxava pra direita. Vem coisa boa por aí. Como eu voltei no Daniel pra o cara, eu vou me permitir a votar na surpresa como o Davó, porque o Davó realmente não imaginava que ele fosse o artilheiro do Bahia na Série B e não imaginava que eu ia estar aqui considerando ele como um dos possíveis destaques da temporada. Então eu vou ficar com o Davó. Beleza. Melhor contratação agora. Para mim, o Davó. Eu votaria no Davó, né? 9 gols na Série B, responsável direto por 11 pontos. Para mim, a melhor contratação do Bahia na temporada. Acompanha o relator. Também, acompanho. Pronto, essa foi fácil, né? Eu acho que a seguinte vai ser mais Mais fácil fácil ainda. Pior contratação. Ah, Massinho, né? É aquela coisa que. Não vou nem falar do extracampo, dos motivos do extracampo que levaram o Bahia a contratar o Massinho. Dentro de campo mesmo. Não se justificou em nenhum momento. 14 jogos, 11 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, pouca contribuição ofensiva, defensiva, enfim. Pra mim, a pior contratação da temporada, disparado. Assim. Foi pouco, não. Por tudo que aconteceu dentro de campo, mas como a gente fala em contratação, acho que nessa hora o extracampo pesa, assim, acho que só reafirma a nossa opinião, que acho que deixa tudo ainda mais pesado. Não tem justificativa, assim, nada, né? Então, Marcinho, pior contratação do Bahia. Não sei se na temporada, na década, no século, na história. eu acho que com tudo que está envolvido é uma boa discussão. Cara, podia ser o Daniel Alves no auge, né? Pelo extracampo, eu acho que a contratação não se justificaria. Mas vamos falar só do campo mesmo. Massinho, assim, de longe. Tem o Massinho que tá na prateleira lá de cima, aquela que você tem que botar o banquinho para alcançar, né? De pior contratação. Aí logo abaixo vem Igor Torres. Igor Torres realmente ver Igor Torres jogar é um acontecimento, né? Eu acho que eu imaginava mais. Confesso que não acompanhava o Igor Torres. Mas não era E pra agradeci também, né, por não ter acompanhado. Né? Exatamente. Lembrar que o Noga sequer jogou, teve o Zé Vitor, teve umas contratações que, meu Deus do céu. Me fugiu o nome dele, meio campista, Varley. Varley também foi duro. Varley jogou Jonathan. 2 partidas, 45 Jonathan. minutos. Jonathan foi complicado. Enfim, vários jogadores. Jonathan foi tão complicado que a gente, no podcast passado, na entrevista com o Freeland, ele falou uma coisa aqui que é difícil da gente ouvir falando. Quando o diretor de futebol ele falou assim: não, o Jonathan não estava agregando muito nem nos treinamentos. Então, quando você... Normalmente o cara joga mal e o diretor, o treinador defende, né? Fala, não, mas treina bem. Ele tá? disse isso do Marcinho, que o Marcinho Ele- nos treinamentos agregava. Com o Marcinho, por exemplo, ele deu essa justificativa. Agrega, entrega nos treinamentos. O Jonathan nem isso, assim. Ele falou, não tava... No nível da galera, nos treinamentos ele tava abaixo. Então, duro. Exatamente. Se não acompanha a entrevista do Freeland pro Segue Bala, episódio 113. Melhor técnico. Essa aqui é uma das ironias do destino também, ó, eu acredito. Melhor técnico. Para mim, o melhor trabalho foi o de Guto, porque foi quem largou, quem entregou o Bahia no G4, na terceira posição, quem iniciou esse trabalho. É claro que o início de temporada dele também é ruim. Não conseguiu evitar o rebaixamento na temporada passada, mas também eu acho que faltou tempo a ele. De repente, se tirasse o Dabove daquela conta lá, só o Guto já tivesse começado, enfim, seria outra história. Para mim, o melhor trabalho entre os técnicos foi o do Guto. Eu concordo com você pelo mesmo motivo. As 14 rodadas iniciais da Série B, né? Tudo que veio depois foi pelo que foi construído nessas 14 primeiras rodadas. Anderson recebeu o Bahia já em terceiro lugar, com gordura por quinto colocado, fica mais fácil trabalhar assim. Reforço o que você disse aqui, o começo de ano do Bahia foi péssimo e foi com o Guto. Mas essas 14 rodadas iniciais da Série B, para mim, foram fundamentais pro processo. E vale o mérito de Guto aí, que depois foi pro Curitiba e conseguiu evitar o rebaixamento. O ano de Guto, então, no final das contas, foi o melhor, né? É. Eu concordo com vocês. É até difícil falar em melhor. Por tudo que vocês falaram, o Teles falou aqui, né? O primeiro semestre é com o Guto. O rebaixamento, o Guto não consegue salvar o Bahia e se depositava, e ele ainda tinha um tempo, né? Apesar da Bove, ele ainda tinha um tempo ali. Por isso que eu vou falar em quem foi o menos pior dos técnicos do Bahia. É justo. Né? Porque a gente fala muito do Guto e dá muito crédito ao Guto, parece que o trabalho do Guto foi incrível e não foi. Sim. Então, assim, o menos pior, Guto Ferreira. Perfeito. Exatamente. Aquela derrota da Chapecoense foi com ele, né? Na Fonte Nova, enfim.
Também E tem... foi na rodada seguinte, perde novamente pro Novo Horizontino e vem a demissão. Ele perdeu esses 2 jogos seguidos e foi demitido. Bem colocado. Para fechar o Bahia, né? A gente vai estourando já o tempinho para fechar essa temporada, projetando 2023. Vou passar para vocês os jogadores com contrato encerrando. Quero saber de vocês com quem vocês renovariam e rapidamente o porquê. Contrato perto do fim. Marcinho, Luiz Henrique, Luiz Otávio, Ignácio, Didi, Gabriel Noga, Goulart, Mugni, Patrick, Emerson Santos, Rodalega, Davó, Ítalo, Raí e Igor Torres. Com quem vocês renovariam desse grupo? Para mim Meu é amigo. fácil. Para mim é fácil. Luiz Otávio, Sim, sim, Ignácio, sim. talvez Davó. Nem Mugni? Nem Mugni? Ah, perdão. E Mugni. Pronto. Passou, porque é muita gente. Né? Vai ter muito trabalho a diretoria para Eu ficava com esses 4 aí também. e Mugni. Eu tô pensando se eu incluo o Davó. Os 3 com certeza que você citou. Tô pensando se eu incluo o Davó. O Davó estava pensando, tudo vai depender do que o Grupo City vai querer para a próxima temporada. Vai fazer um investimento pesado para tentar trazer um impacto de início ou não? Vai ser um time no início um time mais modesto para depois investir na temporada seguinte? Porque se você vai investir, você vai gastar, você pode trazer jogadores com nível técnico superior ao Davó. Mas se você não vai investir tanto, talvez o Davó para o banco de reservas, para agregar, seja importante. Pensando nisso, com certeza eu renovaria com o Davó. Com certeza. Agora, eu acho que para os planos do Bahia e para o que a torcida do Bahia... A gente ainda não sabe, não é uma incógnita. Mas para o que a torcida do Bahia está esperando para o time do ano que vem, eu acho que o Davó não tem vaga. Mas a gente Será não que é sabe, isso? mas a gente não sabe como vai ser o time do ano que vem. E assim, querendo ou não, assim, é um jogador jovem, é um jogador dedicado, que se entrega. Vamos lá, eu vou sair do muro. Eu vou incluir o Davó na lista. 4. Eu acho que no final das contas nós fomos unânimes, né? Nos 4, né? Sim. O Luiz Otávio, o Ignácio, o Mugni e o Davó, os 4 jogadores que a gente acha. Vocês não vão incluir Raí, não? Se despediu hoje, inclusive. Pois é, o Raí já até já se despediu, né? O Bahia ainda não está fazendo alguns movimentos por conta dessa indefinição da votação do Grupo City. A AGE vai acontecer no dia 3 de dezembro, então enquanto isso algumas coisas estão em suspensão, como o próprio Eduardo Freeland nos revelou no Segue o Baba. Então, algumas coisas estão indefinidas, uma delas são as renovações de alguns desses jogadores. Curioso, só para não deixar passar batido, Ricardo Goulart, vocês não renovariam com o Ricardo Goulart. Não. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aquela coisa do medalhão. Enfim, pois é. Enfim, muita coisa para se definir, muita coisa para a gente aguardar nos próximos dias do Bahia. Agradeço a participação de vocês, sobretudo de vocês de casa, por ter nos aturado essa temporada inteira, falando mal, reclamando e tendo essas A previsões. gente reclamou bastante. E tendo essas previsões, cada uma pior que a outra, nada se concretizava. Também os clubes daqui não ajudavam muito, né? A gente pensava quando ia, não ia, quando não ia, ia, enfim. Enfim, agradeço a vocês de casa pela participação. Voltamos neste formato na próxima temporada para falar do futebol baiano, falar de muita coisa, reclamar de muita coisa. E até a próxima, meus amigos. Valeu, galera. Até ano que vem. Chamando, eu tô sempre por aqui. Só as considerações. Também queria agradecer a Pedro Tomé, né, Gustavo Castellucci, que participaram com a gente, Gabriel Gomes, Samara Figueiredo, que também participaram. E dizer que vamos ter o Segue o Baba de Copa. Vamos ter o Segue o Baba de Copa, exatamente. Outro formato, outra competição, né? Com outras pessoas no também, comando. Né? Enfim, vai ser muito legal em dezembro. Acompanhe. E como eu disse, se tiver com saudade, vai no YouTube, vai no Spotify, vai no ge.globo, tem todos os Segue o Babas lá, várias entrevistas com o Freeland, com o Fábio Mota, enfim. Tem Segue o Baba para dar e vender. Para dar e vender. Inclusive seria uma boa, hein? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.